A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor concede ou conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Hoje eu quero fazer a exposição desse capítulo para que a gente tenha não só a clareza do que ele significa para as nossas vidas, mas que eu e você também possamos viver exatamente a essência do que isso quer dizer, para que todos nós possamos termos o benefício dessas árvores que são plantadas junto a riachos. O que isso significa? Significa que mesmo quando não chove, vocês nunca terão sede, nunca terão falta daquilo que é essencial, daquilo que é necessário para que vocês não apenas se mantenham vivos, mas também produzam o fruto que está dentro do seu coração, que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas olha como o texto começa falando que vai ser feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E às vezes, muitos tentam distorcer, onde um cristão não vai se relacionar, ou não vai às vezes atender, ou não vai às vezes conhecer, uma pessoa que não é cristã. O ímpio aqui significa aquele que está separado da vontade de Deus, ou seja, aquele que não faz parte dela, mas está ainda sem escolha. O texto em nenhum momento aqui diz que você não pode falar com essas pessoas, Hoje a igreja dessa nova geração abriu um pouco a mente, mas quantos aqui tem mais de 30 anos de conversão? Levanta a mão aí que você vai saber do que eu estou falando. Sabe às vezes quando você sentava com uma pessoa que não era crente, e aí o pessoal já falava assim: vixe, está desviando, olha lá, está falando com um pecador, Obviamente não é isso que o texto está querendo dizer, até porque se nós temos um mandamento de evangelizar, e a gente não for evangelizar os ímpios, os pecadores, nós vamos evangelizar quem? Não é verdade? Então obviamente não é essa a essência do texto. O texto está querendo dizer o que aqui? Ele é muito claro, que não andam segundo o conselho. Então, não tem problema você falar com essas pessoas, não tem problema você ter contato com essas pessoas, até porque, se vocês estão aqui vivendo nos mesmos dias que eu, às vezes essas pessoas são da nossa família, não é verdade? Ou tem aqui que já tem 100% da família cristã, não é verdade? Então, obviamente aqui o texto não está falando sobre isso, mas está falando que nós não podemos viver segundo o conselho deles. Significa que tem ali uma linha que nós podemos ter de relacionamento, e essa linha vai até o ponto onde o que aquela pessoa está falando ou direcionando você, vai ser conselho para você seguir de direção para a sua vida. Isso nós cristãos não podemos fazer. Você vai ter que escutar os conselhos, obviamente, das pessoas que andam segundo o Evangelho, não separado dele. E isso vale até para a internet hoje, porque hoje o mundo está estranho, Às vezes, não sei vocês, mas às vezes eu conheci alguns influenciadores gospel, talvez vocês que estão no mundo do mercado, vocês conheceram essas pessoas também ali no seu ramo, que às vezes você olha na internet, você acha que é aquela pessoa mais comunicativa do mundo, não é verdade? Você acha que aquela pessoa que desenrola, aquela pessoa que fala, aquela pessoa que toma a frente na hora da conversa, que sempre puxa o assunto, que dá ritmo, e às vezes você vê aquela pessoa só na internet, e quando você encontra ela, você vê uma pessoa assim.
não fala, né, com outra pessoa, só consegue falar ali com as câmeras, mas a gente sabe que as câmeras têm dado muitos e muitos conselhos que não têm o Evangelho como base. E quando eu digo Evangelho, eu sei, eu vim do mundo do business, então eu não estou falando que nós temos que ter pregações, né, nesses treinamentos, mas os princípios que são comunicados precisam ser princípios que não firam o Evangelho. Então, eu e você não podemos seguir conselhos de relacionamento, conselhos financeiros, conselhos empresariais, conselhos de educação de filhos, conselhos de como tratar os nossos pais, conselhos de como se curar emocionalmente, que se destoam do Evangelho. Então, olha como o texto começa: feliz, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. E isso é interessante. Algum tempo atrás, quando nós estávamos falando de educação de filhos, eu disse que hoje o principal erro dos pais é não entender a exposição do texto que diz: nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, não o que ela quer andar. É diferente, não o que ela escolhe andar. Então aqui é a mesma essência. Nós temos caminhos, e aqui está falando que não está, que não se detém, que não muda para o caminho dos pecadores. Mais uma vez, não significa que você não terá contato, que você não fará negócio. E aqui, abre parênteses, salvo para que diz respeito à sociedade, né? Porque senão entra naquela neura que tem algumas pessoas que estão me ensinando isso na internet. Se você é um advogado, você não pode atender quem não é cristão. Onde já se viu isso? Não é verdade? Se eu chegar lá para o João e falar para a empresa: João, você não pode vender placa solar, né, para as pessoas que não são cristãs. Tem lógica isso? Sim ou não? Mas tem conselhos como esse sendo ensinados na internet. Claro que não é isso, mas que você não sai do caminho que você deve andar para se deter com eles no caminho que eles andam. Vocês concordam que é diferente? Terem essas conexões e encontros, seja a nível educacional, empresarial, de treinamento, é bem diferente do que diz respeito a nós andarmos no mesmo caminho que eles. Tem um limite. Qual é o limite? Você está num treinamento, você está numa capacitação, você vai, assim como até nas pregações, né? Nós temos que saber se tudo que está sendo ensinado é fundamentado biblicamente, porque hoje tem um monte de gente ensinando de Bíblia que nunca leu a Bíblia inteira, né? Tem um monte de gente ensinando como montar uma igreja, como fazer uma igreja, que nunca plantou uma. Da mesma maneira, tem um monte de gente ensinando como ganhar dinheiro, que nunca teve também, né? Tem um monte de pessoas vendendo curso para casar e já está no 3º casamento. Então, é sobre isso. O texto diz que feliz são aqueles que não andam segundo o conselho, ou seja, eu não vou andar pelo que eu escuto de princípio deles, de direcionamento deles, mas também que não se detém no caminho deles. E aí o texto ele continua. O que o texto vai falar depois? E nem se assenta na roda, né, dos escarnecedores. E aí, mais uma vez, ai pastor, mas quantas vezes eu já escutei isso de jovens que se converteram, algumas pessoas que se converteram: pastor, como é que eu vou fazer para sentar na mesa com meu pai? Como é que eu vou fazer para sentar na mesa com meu irmão? O meu pai e o meu irmão não são cristãos, né? Eu tenho funcionários que não são cristãos, o meu patrão não é cristão. Obviamente aqui o texto não está falando, olha que interessante aqui, o texto não está falando de conselho dos ímpios aqui. Observa que ele vai classificando. Ele não está falando de você se deter no caminho de quem é pecador, até porque nós somos também, só fomos alcançados pela graça e pela justiça de Jesus, amém? Mas ele tem um terceiro ponto, que não se assenta à mesa ou nas rodas de quem? De escarnecedores. Pastor, qual é a diferença de um
e de outro, né? O ímpio, obviamente, é aquele que ainda está nas trevas. O pecador é aquele que ainda não foi redimido, lavado, justificado. Por quem? Por Jesus, que nem nós fomos. Agora, pastor, o que é escarnecedores? O texto vai falar o que é escarnecedor? Não, o texto cita. Mas o que significa a palavra escarnecedor em qualquer dicionário que nós formos procurar? Pessoas que zombam, ridicularizam, menosprezam, tratam com desdém outras pessoas, ideias, religiões, aquilo que é considerado sagrado, agindo com arrogância, mentiras, falta de seriedade ou sinceridade, desrespeito, e que muitas vezes rejeitam aquilo que é de Deus ou aquilo que é ensinamento dele. Então, pastor, eu não posso me assentar com pessoas que não são cristãs? Claro que pode, não é isso que o texto está falando. Eu não posso sentar nas rodas ou mesas com pessoas que ainda são ímpias? Pode, não é isso que o texto está falando. O texto está falando que você que é cristão não pode se mover com o que essas pessoas ensinam, né? Recente mesmo agora, eu sentei em uma mesa, né? E as pessoas estavam ali, algumas delas, obviamente, bebendo algumas coisas, não eram cristãs, né? Mas tinham pessoas que eu conhecia ali por educação. Eu sentei um pouco, fiquei com eles, pedi ali, né, a minha Coca Zero, porque se pedir normal agora, tem pessoa que manda foto para o nutricionista, para o médico, então tem que pedir zero pelo menos, não é verdade? E estou ali, fiquei um pouco com eles, conversando, mas aí, o pastor, você não vai tomar um negocinho? Não, estou tranquilo, obrigado. Ah, olha que interessante, olha o limite. Ela pode sentar e consumir, porque é a prática dela, certo ou errado? Mas olha o limite da mesa que eu posso ficar. Por quê? Falei, porque eu não quero. Eu preciso explicar, ou não, o que eu quero ou o que eu não quero tomar? Você vai pedir uma picanha mal passada, eu vou olhar para ele, por que mal passada? Porque eu quero. Ponto final. Mas por que, se eu não respondo isso, seria uma mesa que eu teria que me levantar? Por quê? Para sair de pecador e ímpio para escarnecedor é quando tem alguma dessas características e qualidades que eu li para vocês no dicionário. Então, se eu falo, é porque na igreja, aí já vem, mas a igreja, você entende ou não? Não, mas é porque eu sou cristão, mas é cristão, você entende que é um limite? Então, por quê? Porque eu não quero. Eu não preciso explicar, porque eu pedi uma Coca Zero. Eu podia falar, eu queria uma normal, mas, né? Tem gente aqui me vigiando para bater foto pro meu médico, não é verdade? Antigamente os crentes pediam um Guaraná Antártica, aqueles que queriam entortar o caneco em lugar público, pediam um Guaraná Antártica, deixava na mesa e pedia para o chopp vir no copo, né? Que aí tomava a espuma, por via das dúvidas é Guaraná. Mas obviamente a minha preocupação nunca foi essa, né? Mas por que eu estou nesse exemplo para vocês? Porque existe um limite de ser pecador, de ser ímpio e de ser escarnecedor. E o texto diz: feliz são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Não andam, né? Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui não diz respeito somente ao evangelho, diz somente a tudo, né? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma loja de venda de carros. E aí você senta com algumas pessoas. Não tem nenhum problema elas comprarem em outra loja. Tem? Sim ou não? Tem? Porque você está na mesa com elas, elas são obrigadas a comprar na sua loja de carro? Sim ou não? Claro que não. Mas, olha só. Viu? Você trabalha com carro, não trabalha? Trabalho. Viu? Você viu aquela loja lá, o dono? Cara, não vi. Não vi não. Ponto final. Por quê? Porque para virar escarnecimento, vai depender de você. A pessoa pode até querer entrar no âmbito, mas se você pôr um ponto final, acaba ali.
Então, que não se assenta na roda de quem é pecador? Não. De quem ainda é ímpio? Não. Mas eu não posso sentar com quem escarnece. Pastor, da onde você tirou isso? Está no texto. Então, é só isso que eu tenho que fazer para ser feliz? Não, essa é a base. Mas aí o texto continua. Mas além de não fazer isso, é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, e tem prazer na sua lei. Ou seja, eu não dou ouvidos para esses outros princípios, eu não dou ouvido para esses conselhos, eu vou escutar porque eu não sou surdo, mas entre você escutar e você seguir, é diferente, sim ou não? Você se encontrar com um pecador, ou atender um pecador, e andar no mesmo caminho que ele, é diferente, sim ou não? Você se assentar na mesa com pessoas que pensam diferente de você, tudo bem, a gente não é igual, mas tem um limite. Qual que é o limite, pastor? O escarnecimento. O escarnecimento. E aí, quando eu não faço isso, eu vou buscar direção para a minha vida. Onde eu vou buscar direção para a minha vida? Na palavra de Deus. Quando? Como? De dia e de noite. Ou seja, em todo o tempo que eu puder. E não só meditar, mas eu preciso aprender a ter prazer na lei do Senhor, né? Pode perceber que às vezes uma pessoa que ainda não entendeu o prazer na lei do Senhor, e a gente fala assim, viu? Vamos fazer uma vigília, virar da meia-noite às 6 orando, adorando, buscando a Deus? Puxa, não dá, cara, não consigo, eu preciso descansar, tal. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque ela está num processo. Ela só ainda não entendeu que existe prazer nisso. Existe prazer nisso. E esse prazer, ele é encontrado enquanto nós estamos meditando de dia e de noite. Existe prazer. E esse prazer é um prazer que é Deus que vai dar. Viu, vamos ajudar aquela pessoa ali. Ah, não, deixa ela com esse problema dela. Mas ela ainda não entendeu que existe prazer. Existe prazer na lei. Existe prazer na palavra do Senhor. Pastor, o que significa prazer? É o que você conhece. É aquilo que dá um sentimento prazeroso, gostoso, harmonioso, que traz paz, vários sentimentos misturados ao mesmo tempo. Existe prazer na lei do Senhor. Então, quando eu medito dia e noite na palavra de Deus, eu vou encontrar o prazer na lei dele. E aí, quando acontece isso, entra aquilo que vai me fazer ser feliz. Por quê? Porque será como uma árvore. Não é que você é uma árvore, será como uma árvore plantada. Plantada onde? À beira dos riachos, ou ribeiros, a qual dará o seu fruto no tempo certo. O que significa isso? Que todos nós, quando somos plantados em lugares com água, com vitalidade, nós vamos estar sendo nutridos, e no tempo certo. Por que no tempo certo? Porque depende de qual é o seu propósito. O seu fruto está conectado ao seu propósito. Mas não diz que talvez dará, não diz que existe a possibilidade de dar, não diz que em algumas vezes dá, não, diz que dará o seu fruto no tempo certo. Em algumas versões, no tempo oportuno. Por quê? Porque além disso, vai mostrar algo interessante, vai falar sobre a aparência também, não vai falar só do fruto. Porque às vezes, nós até damos o fruto, mas a gente fica com aquela cara de acabado, aquela cara surrada, né? Aquela cara amarga, de tristeza, né? De que está muito difícil esse processo, está muito difícil, né? Dar o fruto do meu propósito. Não, o texto também diz que as suas folhas não cairão. Isso está querendo dizer sobre a aparência. Quando você vê uma árvore sem folhas, ou com um monte de galho aparecendo, com poucas folhas,
ela não está com a melhor aparência dela, tá? Mas e quando você olha para ela e ela está com todas as folhas dela? Ela ainda não deu fruto às vezes. Às vezes ela ainda não deu fruto, mas ela está apresentável, está bonita, né? Não está com aquela cara amarrada, tipo de maracujá azedo, sabe ou não? Que eu sei que vocês não conhecem pessoas assim, mas eu conheço algumas, que você olha para a pessoa às vezes ela faz questão de mostrar que ela não está bem, né? E aí, para quê? Para você poder perguntar, né? Tá tudo bem com você? Não, tá tudo bem. Mas ela mostra que não está bem, mas ela quer que todo mundo pergunta. Ou seja, você não vai ser pessoas que vai ficar precisando ser bajulada. Ai, você está bem? O que aconteceu? Você não está com uma carinha boa hoje? Não, por quê? Porque você vai estar plantado junto aos ribeiros, você vai estar com a sua folhagem verde, reluzente, bonita, pronto para dar o seu fruto no tempo certo. Significa que você não vai precisar se preocupar com a irrigação. Por quê? Porque a água vai estar passando do seu lado. Você não vai ficar preocupado com as coisas básicas que você tem necessidade. Por quê? Porque já vai estar lá. Você só vai preocupar em fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Que é o quê? Seguir as diretrizes do nosso Deus. Esse era um dos primeiros salmos que quem fez EBD tinha que decorar. Quantos é que fizeram EBD? Galera, vocês tiveram que decorar esse texto, sim ou não? Se não soubesse o Salmo 1, pelo amor de Deus. Mas não adianta saber se não viver. É que nem quem deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 na entrada da casa. Aí você pergunta, por que você deixou aberta? Para proteger a casa. É melhor pôr um cachorro lá na frente, um alarme, um segurança, e colocar aberta. Por quê? Porque se eu abrir, se eu conhecer de cor, mas se eu não viver aquilo, não adianta nada. Senão vira, a gente vai começar a colocar imagem aqui, porque a gente vai acreditar no objeto, e nós não acreditamos no objeto, entende? Mas aí o texto continua mais um pouco, ele diz que além das suas folhas não cair, e você dar o fruto no tempo certo, em você estar ali irrigado a todo momento, o texto diz assim, e tudo, o quanto fizer, prosperará. Tudo, o quanto fizer, prosperará. Tudo. Não diz algumas coisas, não diz parte, não diz só familiar, não diz só ministerial, não diz só financeira, não diz só acadêmica, não, diz tudo, quanto fizer, prosperará. Ou seja, você não vai ser manco de alguma das suas pernas do que você fizer. Vai ter um equilíbrio, vai ter uma equalização, e aquilo que você se predispor a fazer, prosperará. Pastor, mas eu estou fazendo isso, e aqui, não está prosperando. Como eu sei se vai prosperar ou não? Vamos para o começo do texto. O texto não fala o que você fazer, mas fala que tudo quanto você fizer, prosperará. Mas antes disso, você está cumprindo tudo aquilo? Você está seguindo o conselho dos ímpios? Ah, pastor, eu estou. Então tem que arrumar aqui, senão não vai prosperar lá. Senão não vai dar o fruto lá. Senão vai estar com a aparência de maracujá azedo lá embaixo. Está andando no caminho dos pecadores? Também não vai dar certo. Está errado, não vai dar certo. Está se assentando na mesa de quem escarnece? Também não vai. Não sou eu que estou falando, é o texto. Agora, se eu medito na palavra dia e noite, eu já sei disso. Aí eu só vou falar assim, puxa cara, é verdade, olha, eu já tinha lido isso aí mesmo, eu só ainda não tinha colocado em prática, eu só ainda não tinha tido a revelação, eu só ainda não tinha tido o entendimento, mas agora fez sentido o texto para mim, mas eu já li, porque eu estou meditando dia e noite. Aí eu vou ser como? E se você vai ser como, não é literal, é figurado. Você vai ser como? Ou seja,
tudo o que acontece com as árvores que são plantadas junto aos ribeiros. Agora aqui mesmo em Bauru, quando você pega sentido Bauru-Marília, nós sabemos que tem aquela parte ali próximo do Golfo, perto da nossa área ali, que o rio passa ali, certo? E quando nós temos o tempo da seca agora, a gente olha aquela pastagem toda amarela, a gente olha aquela pastagem toda seca, né? E alguns lugares com queimadas, né? Alguns lugares com bastante gente fazendo esses incêndios. Mas quando a gente olha para aquelas árvores que estão na beira dos dois lados do rio, do riacho, como elas estão? Elas estão verdes, grandes, reluzentes, elas estão até fazendo sombra no rio. Por quê? Porque elas crescem e elas nunca ficam secas, elas nunca param de produzir. Elas não são como as árvores que ficam plantadas longe, que depende só da chuva, que depende às vezes de alguém regar, que depende às vezes de alguém adubar. Não, por quê? Porque elas são como as árvores plantadas às margens do ribeiro. Então tudo que você se prontificar a fazer, prosperará. Tudo. Mas para isso ser tudo na sua vida, você precisa olhar o que o texto está dizendo antes dele falar tudo. E o que ele está dizendo antes é isso. Agora fala a verdade, gente. Nós somos cristãos. Quantos aqui têm acesso a uma Bíblia? A uma Bíblia, seja digital, seja impressa, seja que você ganhou da sua avó. Todo mundo aqui, tem alguém aqui que não tem acesso à Bíblia? Pastor, eu não tenho acesso. Não tem computador, não tem internet, às vezes não sei ler. A gente providencia, tem a Bíblia falada agora, em várias vozes. Antes só tinha do Cid Moreira, né? E o pessoal, nossa, muito grossa. Agora tem voz de mulher, tem voz da Iá, tem um monte. Então, pastor, eu não sei ler. Ah, pastor, eu preciso. Tem Bíblia em braille. Gente, tem Bíblia de tudo quanto é jeito. E a gente aqui no estado de São Paulo, sem sombra de dúvidas, nós vamos ter acesso a uma Bíblia, certo ou errado? Então, todo mundo tem acesso à palavra de Deus, sim? Então, nós vamos conseguir meditar dia e noite na palavra dele. Glória a Deus por isso. Agora, fala a verdade. É difícil a gente não seguir os conselhos dos ímpios? É difícil? Ou dá para a gente parar de seguir? Dá para a gente parar, sim ou não? Ou é difícil demais, pastor, não tem como. Não, dá para não seguir mais. É difícil a gente não andar junto no caminho que são dos pecadores? Não, dá para não andar também. Eu entendi agora. Vai ter encontro, vão ter momentos, trabalha junto, estuda junto, né? Às vezes é o patrão, às vezes é o funcionário, está tudo tranquilo, entendemos tudo isso, mas nós não precisamos andar no mesmo caminho, mesmo que nós vamos ter que, por um período do dia, dividir o mesmo espaço. Não se assentar na roda ou na mesa com quem escarnece. É difícil isso, sim ou não? Vocês conseguiram entender o que significa a palavra escarnecimento ou escarnecedores? Conseguiram entender o que significa isso, sim ou não? 3 coisas. 3 coisas. O Evangelho é puro e simples. 3 coisas. Hoje, a gente orienta as pessoas a começarem a leitura bíblica pelo Novo Testamento, mas por muito tempo, aquela galera que distribuía a Bíblia, eles pediam para imprimir Salmos e Provérbios junto com o Novo Testamento. Se vocês já ganharam alguma Bíblia dos Gideões, ou algum movimento que doa Bíblias, aquelas pequenininhas, sabe? Bem pequenininhas, se você olhar, ela é o Novo Testamento, só que nela tem Salmos e Provérbios. Está tudo lá. Então, olha que interessante, é simples demais. Eu não vou seguir os conselhos dos ímpios para a minha direção, tranquilo. Eu não vou andar no mesmo caminho que os pecadores, está tranquilo, eu entendi. E eu também não vou me assentar na mesa ou na roda com quem
escarnece. Fala a verdade, gente, é difícil ou não? É só a gente querer fazer. Tem acesso à Bíblia, glória a Deus. Aí entra o que nós vamos fazer no texto. Só que aí tem o que nós não podemos fazer. O que nós não podemos fazer? Gerar prazer, produzir prazer. Isso nós não conseguimos. Mas a meditação, nós estarmos plantados como as árvores na beira do riacho, nós vamos entender e aprender no processo que existe prazer. É por isso que o mesmo salmista diz: um dia na tua casa vale mais do que 1000 outros em outro lugar. Por que ele fala isso? Esses outros lugares podiam ser as Maldivas, Cancún, podia ser os Alpes suíços, podia ser os parques da Disney, podia ser a Nova Dubai, podia ser qualquer outros lugares, mas quando eu descubro o prazer, eu entendo que estar na casa de Deus um único dia vai ser superior a 1000 outros vividos em qualquer outro lugar, porque o salmista descobriu o prazer na lei do Senhor. E aí, para finalizar, o texto vai encerrar. Ele diz assim: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que significa isso? Que o ímpio, ele pode ser ímpio, só que ele só pode ser ímpio até o dia do juízo. Por quê? No dia do juízo eles subsistirão, eles ruirão. Não haverá ímpios pós-juízo. Então até aquele dia ele pode ser, depois daquele dia não dá mais. Só que ele também fala que os pecadores, pastor, mas como assim? Os pecadores na congregação dos justos. Os justos são aqueles que foram justificados por Cristo. Porque nós não éramos justos, nem somos, nós fomos. Como nós fomos? Porque Jesus nos justificou. Só que o texto também diz que os pecadores não subsistirão na congregação. Pastor, o que é congregação? É isso, é o ajuntamento dos justos. Que justos, pastor? Aqueles que foram justificados por Cristo. Ou seja, aqueles que participam, aqueles que frequentam, aqueles que caminham, aqueles que andam, aqueles às vezes que até pertencem por um tempo, mas depois de um tempo desaparece. Quantos de vocês aqui ou em outro lugar, quando você veio de outra cidade para cá, ou às vezes na sua infância, tinha aquela pessoa que congregava com você na congregação do justo, mas depois desapareceu, não está mais em nenhuma congregação? Levanta a mão se você conhece alguém. Eu conheço um monte, sei que vocês conhecem também. O que o texto está querendo dizer aqui? É porque essa pessoa, ela frequentou, ela esteve presente, mas ela não pertenceu. E esse pertencimento não é a pessoa que se pertence. Eu não consigo pegar aqui o Lucas e falar assim: Lucas, agora você vai pertencer a essa congregação. Eu não tenho esse poder. Eu até posso fazer isso no papel, mas na vitalidade da congregação eu não consigo enxertar. Eu não tenho poder para enxertar alguém aqui. Mas aqueles que foram de pecadores a justos, porque foram justificados por Cristo, estes pertencem à congregação dos santos. Então nós temos que ter esse entendimento. Pastor, as pessoas se desviam? Eu não acredito nisso, salvo por apostasia. Eu acredito nisso aqui. O texto diz que nem os ímpios
conseguirão se subsistir pós-juízo, mas que também os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Por quê? Porque você precisa ser justificado, e para isso nós temos que trilhar, convencer, se arrepender. Senão, com o passar do tempo, eu, com as minhas próprias forças, com o meu network, com o meu pensamento, com o meu intelecto, com a minha inteligência, né, com as minhas amizades, eu não consigo me enxertar naquilo que é de Deus, a não ser pelo Filho. Por quê? Se nós não devemos caminhar no caminho dos pecadores, em qual, pastor, nós devemos caminhar? Nós aprendemos que o nosso caminho é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o nosso caminho é Cristo, o nosso caminho é Jesus. Quando eu entendo isso, e eu ando por esse caminho, ou eu entro por esse caminho, aí eu vou começar a entender todas as outras coisas. Então, pastor, porque às vezes a gente fala assim, pastor, eu quero prosperar, e aqui prosperar, gente, fala em tudo, não está falando só em enriquecimento. Enriquecimento não é prosperidade. O texto fala que tudo aquilo que você se predispor a fazer, você prosperará, na sua família, como cônjuge, como filho, como pai, na sua empresa, ou onde você trabalha, seja na sua carreira acadêmica, seja na sua carreira política, seja na sua carreira jurídica, seja qual ela for, você prosperará. Então, que nesse início de ano, 2026, eu quero fazer tudo diferente. Pastor, me dá um caminho, mas não me dá um caminho muito difícil para eu entender, porque as coisas não estão assimilando muito fácil. Esse é um bom caminho, esse é um caminho que não é difícil de entender, e com toda certeza já vai mudar muitas coisas na sua vida. Muitas e muitas situações serão alinhadas, serão destravadas, serão corrigidas, serão impulsionadas, serão ali destravadas, serão alinhadas. Eu acredito que o Espírito Santo, ele já vai trazendo à sua mente, puxa, eu estou vivendo isso aqui porque eu segui o conselho, e esse conselho era de um ímpio. Nossa, aqui eu não tinha percebido, mas eu comecei a andar no caminho do pecador, junto com ele, sendo igual a ele, porque eu me perdi. Às vezes foi um descuido, às vezes foi uma distração, às vezes foi uma desatenção. Puxa, eu me assentei na mesa aqui, mas eu nem me atentei que tinha escarnecimento, eu não prestei atenção, passou despercebido. Eu não me liguei naquele momento, e quando eu vi, eu já estava ali, nem percebi mais. São detalhes pequenos. E para encerrar, o texto diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerão. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece as nossas veredas, o Senhor conhece por onde andamos. Dele eu não consigo esconder, dele eu não consigo disfarçar, dele eu não consigo fingir. Fique de pé no seu lugar.